Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez. É muito bom estar em sua companhia. E a partir de agora, você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. E olha só essa notícia: 1 em cada 3 brasileiros fez alguma doação em dinheiro para caridade ou obras sociais no ano passado. É o que mostra um levantamento feito pelo Instituto Datafolha. A pesquisa também revela que há uma proporção maior de doadores entre os mais ricos e mais escolarizados. Proporcionalmente mais moradores das regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul relataram que fizeram doações em dinheiro no ano passado. Nas regiões Norte e Nordeste, a contribuição com projetos sociais ou grupos organizados de caridade teve a adesão menor. O Datafolha ouviu 2.017 pessoas com mais de 16 anos entre os dias 9 e 13 de janeiro deste ano em todo o país. A pesquisa inclui moradores de capitais, cidades de regiões metropolitanas e no interior de diferentes portes. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. A pesquisa não inclui situações em que o entrevistado deu alguma esmola ou que fez uma doação diretamente ao beneficiário. Foram consideradas apenas as contribuições a projetos sociais e iniciativas coletivas de caridade. Quem respondeu à pesquisa também foi orientado a não considerar a doação de dízimo a igrejas e apenas a contribuição para obras sociais específicas. Cerca de metade das pessoas com ensino superior e com renda familiar acima de 10 salários mínimos dizem ter feito doações em dinheiro ao menos uma vez no ano passado. A proporção de doadores cai à medida que o grau de escolarização e a renda diminuem. E eu falo de economia agora. O número de consórcios disparou 25% e somou quase 70 bilhões de reais em negócios no primeiro trimestre de 2023. Os dados são da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios. Alternativa para quem deseja adquirir a casa própria, um veículo novo ou realizar outro sonho material qualquer, o setor de consórcios abriu o ano de 2023 em alta, de acordo com dados da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcio. No trimestre, as contemplações, que são o momento da concretização dos objetivos dos consorciados, cresceram 21,1% em relação ao intervalo entre os meses de janeiro e março de 2022 e somaram 19 bilhões e 22 milhões de reais. De acordo com a ABAC, o total de adesões nos 3 primeiros meses deste ano teve como destaque o crescimento da procura por veículos pesados e imóveis. Já o total de novas vendas ficou distribuído nos segmentos de veículos leves, motocicletas, imóveis, veículos pesados, eletrônicos e serviços. E ainda falando de economia, o sonho da casa própria está cada vez mais longe dos brasileiros. Nos últimos 12 meses, o preço médio do imóvel cresceu 5,63%, enquanto a inflação no mesmo período foi de 4,14%. Atualmente, o preço médio por metro quadrado está em R$ 8.436. Assim, um imóvel padrão de 65 metros quadrados custa, em média, R$ 548.300. Os dados são do índice Fipesap+, que monitora as 50 principais cidades brasileiras. Quando comparado ao Índice Geral de Preços de Mercado, que tradicionalmente é usado para limitar os contratos, a diferença no último ano foi ainda maior. O indicador variou menos 2,17%, ou seja, diferença de 7,8 pontos percentuais. Em abril, o Fipesap aumentou em 0,45%. Já o IGPM caiu 0,95%, enquanto o IPCA 15 subiu 0,57%. Além disso, o resultado do mês passado representa a aceleração dos preços da casa própria. Isso porque, em março, a estatística havia sido menor, de 0,42%. Em 2023, o Fipesap acumula alta de 1,55%. Entre as cidades pesquisadas, Balneário Camboriú, em Santa Catarina, permanece como a mais cara para se comprar uma residência.
Por lá, o preço médio por metro quadrado é de R$ 12.073. E a gente continua falando de mercado imobiliário. Construir também está mais caro no Brasil. Nos últimos 5 anos, o aumento no preço foi de 57%, de acordo com dados do IBGE. O aumento foi constatado por conta da falta de insumo no período da pandemia. Os números do IBGE apontam que o brasileiro gastou em média R$ 1.689,13 com materiais e mão de obra em março de 2023. Já em março de 2018, o custo ficava em R$ 1.704,41. No primeiro ano da pandemia, o brasileiro gastava em média R$ 1.169,15. A cotação do dólar, o comportamento do mercado internacional e a renda dos brasileiros impactam no preço final dos produtos ao consumidor. E os planos de saúde e dentais registraram o pior lucro líquido da história desde 2001. O resultado de 2022 despencou 34% e fechou o ano em R$ 2,5 milhões de reais. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, destacou que o prejuízo operacional foi parcialmente compensado pelo expressivo resultado financeiro de R$ 9,4 bilhões no ano, reflexo do aumento das taxas de juros que remuneram as aplicações financeiras das operadoras. A queda vem sendo observada desde 2021, com as operações de assistência à saúde, especialmente nas operadoras médico-hospitalares. O déficit operacional foi de 11,5 bilhões após a pandemia de Covid-19. Ainda segundo a agência, os resultados do setor são explicados pelo aumento dos custos, embora menos frequente, também podem ser gerados pela queda ou estagnação das receitas. A empresa que registrou o maior prejuízo em 2022 foi a Amil, seguida pela Prevent Senior e MetLife. O número de beneficiários em planos médico-hospitalares aumentou de 47 milhões em dezembro de 2019 para 50 milhões e 400 mil em dezembro de 2022, desde o começo da pandemia. E ainda falando de saúde, a morte de um influenciador digital do Rio Grande do Norte, após uma reação alérgica na semana passada, reacende o alerta sobre os perigos das alergias. Saúde e alegria era o que o influenciador digital Brendo Ian mostrava em seu perfil no Instagram, com quase 14 mil seguidores. Essas foram algumas das últimas fotos postadas por ele antes do trágico acidente. No dia 27 de abril, o potiguar teve morte cerebral após ser internado por comer um bolinho recheado com camarão. Brendo era alérgico ao alimento. O que leva realmente a um quadro grave, a um óbito, é normalmente o edema de glote ou o choque anafilático. No caso do choque anafilático, desencadeado por uma proteína estranha, há uma reação assim em cascata, em que os brônquios fecham, a pressão arterial cai e o edema de glote pode fazer com que a pessoa não consiga respirar. Assim como o influenciador, são várias as pessoas que não podem comer camarão, alimento que protagoniza uma das principais alergias do Brasil, ao lado de outros frutos do mar. Mas tem mais causadores que, juntos, acometem cerca de 30% da população do país, segundo a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia. O especialista destaca alergias a leite, amendoim, picadas de insetos, cosméticos e medicamentos. A gente vê com contrastes iodados, com penicilina, uma coisa clássica. Felizmente, atualmente se usa muito pouco penicilina injetável, então caiu muito a frequência de reações graves com penicilina e com outros medicamentos. Mas ainda há reações com outros produtos, como é o caso do porco e seus derivados, que tanto afetam a saúde da Jéssica. Então eu comi, não sabia, comia lasanha e sentia incômodo, comia macarrão que seja com presunto, com calabresa, essas coisas, e eu sempre se manifestava aqui no meu pescoço. A assessora de imprensa conta que só descobriu o problema aos 18 anos de idade, ao fazer o prick-teste. O prick-teste ele é feito com um pequeno apetrecho, existem vários esquemas, esse é um
produto americano que a gente usa que faz 8 testes ao mesmo tempo. Então, a gente pode colocar leite, ovo, camarão, a gema do ovo separado da clara ou não. Tem uma gotinha de histamina, que é o controle positivo, e com isso a gente consegue triar alguns casos. Por meio do teste, Jéssica descobriu ser alérgica também à poeira e a animais, como gato e cachorro. Desde pequena, a minha mãe tinha cachorro e ela notou, né, que eu estava tendo essas manchas no corpo. O principal fator foi essas manchas, e o olho também coçava bastante. Até hoje, o olho é o local mais sensível às alergias de Jéssica, e os sintomas podem ir além. Muito frequente no nosso meio é a rinite alérgica. Rinite alérgica muito frequente, asma bastante, as dermatites atópicas, as urticárias. Então, aquele indivíduo que já é alérgico, ele tem mais probabilidade de vir a ter uma reação alérgica grave. Por isso, é sempre bom fugir do produto causador da alergia e ter um plano de emergência indicado pelo médico. Muitas vezes, uma bombinha de asma salva uma vida. Normalmente, quando a pessoa começa a ter o primeiro sintoma, é aquele chiado todo. Então, se ela souber usar e se ela tiver o dispositivo, ajuda muito. O doutor ressalta que as alergias podem surgir em qualquer fase da vida. Aparecem de um dia para o outro, mas normalmente são brandas. O especialista diz que são poucos os casos graves ou fatais. Então, a probabilidade é pequena, mas pode acontecer com qualquer um. É como um acidente mesmo, comparável a um acidente de automóvel, um acidente vascular cerebral. É uma coisa acidental, mas qualquer um está sujeito e nós não temos uma maneira de fazer uma prevenção em 100% dos casos. A gente pode fazer um primeiro teste em pessoas que têm alguma suspeita, mas isso não é definitivo. A pessoa pode ter os testes todos negativos e desenvolver um choque anafilático. De qualquer forma, o médico recomenda a procura de um especialista a qualquer sinal de alergia. Nenhum sinal é à toa, né, que a gente sente. Nenhum sinal tem que passar batido. A gente tem que sempre prestar atenção. Tem um olho coçando. Você chegou num local, tem um olho coçando. Ou até mesmo manchas no corpo. O corpo dá sinais claros que tem alguma coisa errada, né? E veja a seguir. Pesquisa mostra que o Brasil tem mais smartphones do que pessoas. E você vai ver também. ONU faz alerta. Fenômeno El Niño deve aumentar bastante as temperaturas do planeta neste ano. Nós voltamos já. Olá, mais uma vez seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta com o segundo bloco e mais notícias do Brasil e do mundo para você. Olha só que curioso, o Brasil tem mais smartphones do que habitantes, de acordo com um levantamento da Fundação Getúlio Vargas. Ao todo, computadores, notebooks, tablets e celulares inteligentes somam 464 milhões. O estudo mostrou que atualmente são quase 250 milhões usados no país, o equivalente a 2 equipamentos por habitante. Se antes o aparelho celular só fazia chamadas telefônicas, hoje serve para quase tudo na rotina do brasileiro. O número está bem acima da média mundial. O levantamento feito pelo Centro de Tecnologia de Informação Aplicada da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da FGV, leva em consideração dispositivos tanto domésticos quanto corporativos. O estudo ainda revelou que, no âmbito corporativo, os gastos e investimentos em tecnologia de informação representam, em média, 9% da receita, um valor que cresceu 6% ao ano nas últimas 3 décadas e meia. E o índice de desemprego nos países da zona do euro caiu em março para 6,5%. Esse é o menor nível da série histórica. Este é o menor índice de desemprego na zona do euro desde que o Eurostat iniciou a compilação da série histórica em abril de 1998. Para a União Europeia, o desemprego de março foi calculado em 6%.
o mesmo nível registrado em fevereiro e 0,2 abaixo do resultado de março do ano passado. De acordo com o Eurostat, em março desse ano haviam 12.960.000 pessoas em toda a União Europeia em busca de emprego, 10 milhões delas nos países da zona do euro. Os números do Eurostat indicam que em março o índice de desemprego dos menores de 25 anos permaneceu elevado em 14,3%. O mesmo resultado para a zona do euro e para a União Europeia no seu conjunto. Em fevereiro, esse indicador era de 14,5% para toda a União Europeia e de 14,4% para a zona do euro. Enquanto isso, o índice de desemprego de homens e mulheres sofreu uma leve queda em relação a fevereiro, mas as mulheres ficaram com a pior parte. Segundo o Eurostat, o índice de desemprego entre os homens na eurozona em março foi de 6,1%. Enquanto entre as mulheres foi de 7%. Em toda a União Europeia, foi de 5,6% entre os homens e de 6,3% entre as mulheres. E este fim de semana está sendo marcado pela coroação do rei Charles III. Uma das curiosidades do monarca é que ele possui uma fortuna maior do que a da sua mãe, a rainha Elizabeth II. Confira. Cerca de 600 milhões de libras, nada menos do que 3 bilhões 740 milhões de reais. Após a morte da rainha Elizabeth II, o monarca recebeu 360 milhões de libras, ou 2 bilhões 245 milhões de reais. De acordo com o jornal The Times, ele passou assim a ter um patrimônio maior do que a mãe teve em vida. Uma fonte próxima da família real diz que Charles III conduziu uma ambiciosa política de investimentos para reabastecer os seus cofres após o divórcio com Diana. A separação custou-lhe 17 milhões de libras em 1996, cerca de 26 milhões de reais na época. Entretanto, o então príncipe de Gales já contava com os benefícios do Ducado da Cornualha, cuja renda foi recebida desde a ascensão da mãe ao trono em 1952 até a sua morte em 2022. Este foi um patrimônio criado no século XIV para dar independência financeira ao herdeiro real. Na prática, ele não é dono dos bens, mas recebe os lucros produzidos até que seja coroado. Além de 260 fazendas, o ducado possui 52.450 hectares de terra e recebe 2 bilhões e 169 milhões de reais em aluguel das propriedades comerciais. Charles III até criou uma cidade, Poundbury, nos arredores de Dorchester, onde aplicou suas preferências arquitetônicas. Sob sua liderança, o ducado cresceu em tamanho. Em seu último relatório anual, apontou mais de 6 bilhões de reais em ativos, um recorde. O herdeiro recebeu lucros que chegam a cerca de 144 milhões de reais, um aumento de mais de 40% em 15 anos. Além do testamento da rainha não ser público, é de conhecimento que o castelo de Balmoral, onde a família real passa férias, e a propriedade de Sandringham estão entre as propriedades herdadas por Charles, ao contrário do Palácio de Buckingham e do Castelo de Windsor, que pertencem ao Estado. E um estudo realizado por pesquisadores da Universidade da Califórnia descobriu como aumentar em até 82% a longevidade de células de fungos. A partir desse resultado, os cientistas querem aplicar os mesmos efeitos em células humanas. A pesquisa, publicada no periódico científico Science, mostrou que as células não envelhecem da mesma maneira e pode ocorrer de duas formas. Metade das células passa por esse processo devido à deterioração do DNA e a outra metade devido à deterioração das mitocôndrias, responsáveis pela energia celular. Os pesquisadores resolveram então alternar os mecanismos de deterioração celular e religá-los geneticamente por meio de um circuito chamado de oscilador de gene, retardando o processo degenerativo. O resultado foi o aumento da vida celular, estabelecendo um novo recorde de extensão de vida ocasionada por intervenções químicas e genéticas. É a primeira vez que a biologia sintética guiada por computadores e os princípios de engenharia são usados para reprogramar o processo de envelhecimento e promover efetivamente a longevidade. A expectativa agora é expandir os estudos para células-tronco e neurônios. E a ONU alertou que o ano deve registrar temperaturas muito elevadas por causa da formação do fenômeno El Niño.
O El Niño é um fenômeno climático natural geralmente associado ao aumento das temperaturas, ampliação da seca em algumas regiões do mundo e fortes chuvas em outras áreas. The next few months, from May to July, we have a 60% chances. Nos próximos meses, de maio a julho, temos uma chance de 60% de entrar na fase do El Niño. Esta probabilidade aumenta para 70% se olharmos o período de julho a agosto e até 80% depois de agosto. Claro, isso vai mudar os padrões de clima e tempo no mundo inteiro, comparado ao que tivemos durante a fase de Laninha. O El Niño aconteceu pela última vez em 2018 e 2019 e provocou um episódio particularmente longo de Laninha, que causa os efeitos inversos e, em particular, uma queda nas temperaturas. Apesar do efeito moderador, os últimos 8 anos foram os mais quentes já registrados. O desenvolvimento do El Niño provavelmente vai levar a um novo pico do aquecimento global e aumentar as possibilidades de recordes de temperatura. Bom, essa edição fica por aqui. Eu agradeço pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!